Neste trabalho, abordaremos o número de reclamações dentro do programa de pontos do cartão Pão de Açúcar. O problema escolhido está inserido na indústria financeira, banco, e o departamento escolhido foi o programa de pontos do cartão Pão de Açúcar. O principal sintoma identificado foi o alto número de ligações sem resolução do problema apontado pelo cliente. Já a consequência está relacionada ao aumento de solicitações abertas para o back-office do programa de pontos solucionar. Definido o problema, o principal objetivo está na diminuição da quantidade de solicitações abertas relacionadas ao programa de pontos do cartão Pão de Açúcar. Atualmente, temos uma média de 1.548 solicitações abertas por mês e gostaríamos de atingir o número máximo de 1.100 solicitações. Então, podemos concluir que as ligações em que o cliente não resolve seu problema geram um aumento da abertura de solicitações, que tem um impacto financeiro de R$ 55 mil por mês. Começando a identificar o nosso problema, desenhamos o CIPOC. Nele, conseguimos dividir de maneira simplificada o nosso processo em 5 grandes etapas, sendo elas: a primeira, o recebimento da ligação do cliente. A entrada fornecida pelo cliente é uma reclamação sobre algum produto. Então, o atendente realiza a triagem pelo tipo de reclamação. A segunda, descobrir o tipo de solicitação que deve ser aberta. Com a reclamação triada, o atendente consegue descobrir a solicitação correta para aquele tipo de reclamação e, a partir disso, terá as entradas suficientes para a próxima etapa. A terceira, acessar o sistema de solicitação. Com a saída gerada na etapa anterior, o atendente já sabe qual o tipo de solicitação que deve ser aberta. Assim, ele acessa o sistema e prossegue com a demanda. A quarta é verificar a validade da solicitação. Com a solicitação aberta, temos a etapa de validação da solicitação. Nessa etapa, conhecendo todos os inputs anteriores, o atendente é capaz de julgar se deve aceitar ou não a solicitação. A quinta e última etapa é atender a solicitação. Tendo todos os inputs anteriores em mãos, o atendente consegue prosseguir com a solicitação e gerar como output a resposta ao cliente. Em nosso fluxograma, o processo tem início quando o atendente recebe a ligação do cliente questionando sobre algum serviço. Logo em seguida, temos a primeira quebra para verificar se a ligação se refere ao programa de pontos. Caso seja negativo, o processo se encerra, e caso seja positivo, o atendente acessa o sistema e abre uma solicitação. Com a solicitação aberta, existem 4 caminhos possíveis a depender do que está sendo questionado, podendo ser cashback não creditado, resgate de pontos de programa cancelado, cancelamento de resgate, milhas não creditadas. Para cada uma dessas solicitações, o atendente segue fluxos diferentes para saber se deve acatar ou não tal pedido, finalizando em A. Quando o cliente acata a solicitação, ou B. Quando a solicitação é recusada. Olhando o fluxograma, identificamos as possíveis causas. Na categoria Método, colocamos como causa o cliente não compreender as regras do programa porque acreditamos que a maneira como todo o processo funciona não traz clareza para o cliente. Em Máquina, mapeamos 2 causas relacionadas ao software. A primeira é a dificuldade do cliente para resgatar e consultar a pontuação no aplicativo, que muitas vezes apresenta erros. Já a segunda é o erro no cálculo automático dos pontos. A medida está relacionada ao tempo, então mapeamos a demora na resposta das solicitações dos clientes nessa categoria. Na categoria mão de obra, foi onde mapeamos mais causas. Muitas delas estão relacionadas à falta de treinamento dos operadores, como realizar o resgate com a pontuação errada ou com um tipo de resgate errado, dar informações erradas para o cliente e descrever a solicitação de maneira errada ao preencher no sistema de solicitações. Dentre as 7 causas que identificamos no Ishikawa, nós classificamos a causa B como a mais grave, porque os clientes são extremamente atenciosos com seus pontos, e isso pode gerar um impacto gigantesco no número de chamados. A mais urgente, porque pode gerar um alto atrito com os clientes, como solicitações procedentes no Procon e Bacen, e com tendência de crescimento, uma vez que o programa de pontos ganha sempre novos clientes. O segundo mais relevante de acordo com a matriz seria o F. Em termos gerais, ele seria uma bola de neve. Caso o cliente não entenda o funcionamento do programa, ele não entende a proposta de valor e vai sempre gerar mais questionamentos à medida que entram novos clientes. O restante se relaciona mais com erros de operador e da jornada, problemas esses menos graves, por não impactarem na totalidade todos os clientes, mas ainda assim relevantes. Falando sobre o gráfico, analisamos a complexidade de acordo com a facilidade de acesso ao time responsável, mais a capacity dessa área,
nível de atuação que o time de programa de pontos consegue ter no problema e se o processo é utilizado em todo o banco ou apenas no programa de pontos do Pão de Açúcar.